Olá, meus caros estudantes de Direito Constitucional, professor André Copete, mais uma vez no domingo de Páscoa, só para lembrar. Trabalhando um pouco para dar um pouquinho de conforto para vocês no processo de formação dentro da Faculdade de Direito, do curso de Direito da Unijuí. Hoje, agora nesta microaula, vamos tratar de duas outras grandes concepções de Constituição, de forma um pouco mais genérica, e que também são importantes de serem compreendidas. E que concepções de Constituição são essas? A concepção formal de Constituição e a concepção substancial ou material de Constituição. E comecemos pela primeira delas. A concepção formal de Constituição significa que será considerada Constituição ou será considerada uma norma constitucional toda e qualquer norma que tenha seguido no seu processo de formulação um determinado rito específico, um determinado rito solene específico para a formulação de constituições. Então aqui o que é destacado na concepção formal de Constituição é o procedimento de formulação. E aí nós temos, dentro da hierarquia do ordenamento jurídico, nós temos normas que são formalmente constitucionais porque elas são feitas através de um procedimento específico. Exemplo, no caso brasileiro, são normas constitucionais todas aquelas que foram feitas durante o processo constituinte de formulação pela Assembleia Nacional Constituinte, lá no ano de 1987, quando esta se ocupou da formulação dessa carta que está em vigor e que teve procedimentos específicos, ou seja, quando o Congresso se reuniu para fazer a Constituição de 87 e 88, a primeira coisa que eles fizeram, no exercício dessa atribuição constitucional, dessa atribuição constituinte, foi a elaboração de um regimento interno da Constituinte. E ali tinha uma série de regras de como seriam feitas as propostas, como seriam discutidas, como seriam votadas, qual o quórum necessário para aprovação. Então, todas as normas que foram produzidas naquele período, de acordo com o regimento da Constituinte, e que seguiram esses procedimentos, são consideradas normas constitucionais. A leitura que se faz disso é que, mesmo havendo algumas normas que não tenham o conteúdo próprio das constituições, aquele conteúdo que nós já estudamos em outras situações, como, por exemplo, as normas referentes à organização do poder e as normas referentes à concessão de liberdades, que são as normas caracteristicamente constitucionais, mesmo normas que não tenham esse conteúdo, serão consideradas normas constitucionais se feitas, se formuladas, seguindo os procedimentos e os ritos solenes para a elaboração da Constituição. No caso da Constituição brasileira, por exemplo, os ritos estabelecidos no regimento interno da Constituinte. E vejo, na nossa Constituição, como uma Constituição analítica, uma Constituição longa, cheia de detalhes, existem várias normas que não têm esse sentido constitucional tradicionalmente atribuído às normas constitucionais, mas que estão na Constituição e, por terem sido formuladas seguindo esses ritos solenes, elas são consideradas constitucionais. E aqui pego a Constituição e leio para vocês dois exemplos. Né? Começo, por exemplo, o artigo 216, parágrafo 5º, que trata do patrimônio cultural. O que diz o 216, parágrafo 5º? Lá no parágrafo 5º diz o seguinte: ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Ou seja, essa norma é uma norma procedimental de tombamento de patrimônio histórico, de quilombos, etc., mas que, a princípio, não tem aqueles conteúdos constitucionais. Mas como ela foi feita de acordo com os procedimentos estabelecidos lá no regimento interno da Assembleia Constituinte, que trabalhou em 87 e 88, ela é considerada uma norma de natureza constitucional. Um outro exemplo que eu pego está ali no artigo 5º, quando se trata lá das garantias de natureza penal, processual penal, etc., que está no inciso 48. Diz o seguinte, do 48 do artigo 5º. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. E a outra, por exemplo, no inciso 50, que diz que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Ora,
Essas duas matérias, o tema do cumprimento da pena em estabelecimentos distintos e o tema do direito das presidiárias a poderem permanecer com seus filhos, isso é matéria que, especificamente, é matéria de lei de execuções penais, da lei de execuções penais, a lei 7.210, e não especificamente do texto constitucional. Mas como foi feita pela Constituinte, de acordo com as normas da Constituinte, são consideradas normas constitucionais. Tá? Então, essa é a concepção formal de Constituição. A concepção material de Constituição, ela se refere a determinados, o ponto de assento dessa concepção está nos conteúdos. E aí não interessa a forma que foi feita determinada norma jurídica, não interessa o procedimento, interessa o conteúdo. Então, seriam consideradas normas constitucionais aquelas que dispusessem, que normatizassem conteúdos relativos à organização do poder, à organização do Estado, à divisão do poder, separação do poder e restrição do poder e limitação do poder, e, fundamentalmente, direitos fundamentais, atribuição de liberdades e direitos fundamentais. Essas são as matérias, aquelas matérias que nós já tratamos em outras ocasiões, né, que são as matérias tradicionalmente constitucionais. Então, organização e limitação do poder e concessão de liberdades. Então, nós temos um conjunto de regras que se destina a estruturar e limitar o poder, e um outro sistema de regras, um outro núcleo de regras dentro da Constituição, que são as regras voltadas à concessão de liberdades ou direitos fundamentais. Aqui pouco importa o procedimento, Pode ser uma lei comum, uma lei ordinária, que trate dessas matérias, que essas normas serão consideradas constitucionais. Aqui, por exemplo, uma Constituição material, o exemplo que me vem à cabeça é a Constituição inglesa, que ela não possui um corpo de normas que foram produzidas por um tipo de procedimento específico, solene, chamado de processo legislativo constitucional, e que tem um conjunto de procedimentos mais rígidos e mais difíceis de serem feitos que as demais normas. Mas os temas constitucionais ingleses são tratados por leis que não têm essa característica de formalmente, procedimentalmente, serem normas constitucionais. São leis comuns que tratam desses assuntos. E, portanto, são leis que são consideradas materialmente constitucionais. Então, vejam, a concepção formal de Constituição, ela acentua o processo de elaboração, um processo solene, mais rígido. E o exemplo que nós temos dentro da nossa Constituição são as emendas constitucionais, que estão previstas lá no artigo 60. As emendas constitucionais que estão no topo da pirâmide hierárquica do nosso sistema escalonado de normas são as mais importantes. A primeira questão da importância delas é porque, formalmente, o procedimento para fazer emendas constitucionais é muito mais difícil de ser elaborado do que os procedimentos legislativos, os processos legislativos para se fazer os outros tipos de normas que são possíveis de existir dentro do nosso ordenamento, de acordo com o artigo 59. Ou seja, o exemplo, uma emenda constitucional precisa de 3/5 dos votos para ser aprovada em 2 rodadas de discussão e de votação. Uma lei complementar, que é a segunda na estrutura escalonada, ela precisa de maioria absoluta, 50% mais 1 do total de membros da casa. Enquanto uma lei ordinária, que vem em terceiro lugar, ela precisa de, pelo menos, um quórum de presença de parlamentares de 50% mais 1 do total, e desse 50% mais 1, ela precisa de 50% mais 1 dos presentes. Então vejam que são 3 exigências completamente distintas em termos de dificuldade. Então, formalmente, a Constituição será e será considerada uma norma constitucional aquelas normas que seguirem esses procedimentos mais rígidos, por exemplo, das emendas constitucionais. Já no plano do aspecto substancial de uma Constituição, o que importa é o conteúdo, organização e limitação do poder e concessão de liberdades, pouco importando o procedimento e a dificuldade de elaboração da lei. Aqui ficamos, então, nessa outra microaula sobre a concepção formal e a concepção substancial de Constituição. Lembrando que a Constituição brasileira é, sem dúvida alguma, uma Constituição no sentido formal,
formal, porque ela seguiu um procedimento rígido, ela contém normas, como eu dei os dois exemplos, que não tem o conteúdo constitucional, mas, apesar disso, ela contém esses outros conteúdos que nós consideramos como conteúdos fundamentalmente constitucionais, que se referem à organização e limitação do poder e concessão de liberdades. Mas, nesse aspecto, a Constituição brasileira ela é considerada uma Constituição formal. Um bom domingo a todos e um abraço e um beijo no coração.